Na aula de hoje, teremos questões de contabilidade. Essa é a parte 3 dessa aula. Meu nome é Aline Florner, sou professora do canal Estudante Estuda e criadora do método QR2 de estudo por questões. Se você está estudando para concursos, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as aulas. Curtiu esse vídeo? Então tá esperando o quê para deixar aquele like e ativar o sininho para mais vídeos como esse? Deixe um comentário dizendo qual tema e disciplina você quer ver aqui. Como estudar com o método QR2 de questões e obter os melhores resultados em concursos. Ao começar a bateria de questões, leia a questão. Tem certeza da resposta? Segue o vídeo. Tem dúvidas, mas tem quase certeza? Pause o vídeo e reflita sobre a questão. Isso vai aguçar seu cérebro e ele vai entender e reter melhor aquele conhecimento. Responda e dê o play. Veja a resposta e anote sua dúvida. Repita isso para todas as questões. No final da bateria, releia todas as suas anotações. Amanhã, releia suas anotações e refaça a bateria. Veja se melhorou. Melhorou? Você está no caminho certo. Piorou? Releia suas anotações mais vezes e refaça a bateria até melhorar. As anotações e revisões frequentes vão fazer você subir de nível e vai melhorar muito nas provas. Último aviso antes da aula. Essa aula ficará no ar por apenas 7 dias. Sugiro que a estude e revise pelo menos uma vez, aplicando as técnicas e dicas. Então, daqui a 7 dias eu retiro essa aula do ar e posto uma nova aula com novas dicas e novas questões de novos temas. Mas, se você quiser aprofundar na metodologia de estudo por questões, temos duas opções. Se quiser questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer meu curso de elite para a área policial. Ou, se quiser estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Agora é hora de colocar tudo que foi dito aqui em prática. Vamos para a tela? PUC Auditor Fiscal 2019. É correto afirmar que plano de contas é o conjunto de contas previamente estabelecido para orientar a execução da contabilidade de uma empresa. Item correto. Plano de contas é um conjunto de contas previamente estabelecido com o intuito de servir como base para a escrituração contábil, orientar a execução da contabilidade de uma empresa. VUNESP Técnico de Contabilidade 2018. É correto afirmar que, relativa à estrutura básica do balanço patrimonial no que se refere à sua equação, ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Item correto. Equação patrimonial. Ativo é igual ao passivo exigível mais patrimônio líquido. Logo, patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. NC-UFPR Contabilidade 2019. A respeito das origens e aplicações de recursos representados em um balanço patrimonial, é correto afirmar que os recursos oriundos de terceiros são representados pelos valores das obrigações. Item correto. Recursos oriundos de terceiros é igual a obrigações, é igual ao passivo exigível. Representa a origem de recursos. Instituto AOCP Perito 2019. Em relação à natureza contábil das contas, analise a assertiva. As contas do ativo aumentam a débito e, consequentemente, diminuem a crédito. Item correto. As contas do ativo aumentam a débito e, consequentemente, diminuem a crédito. Entrada no ativo, bens e direitos, debitar. Saída no ativo, bens e direitos, creditar. FCC, Analista Judiciário 2012. Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que as contas
classificadas no patrimônio líquido, podem ter saldo devedor ou credor, conforme a sua natureza. Item correto. Patrimônio líquido possui contas que podem ter saldo devedor ou credor. Exemplo: conta ajuste de avaliação patrimonial pode ser devedora ou credora. IADES Técnico Contabilidade 2014. Com relação às contas retificadoras, também chamadas de contas redutoras, é correto afirmar que as contas retificadoras do passivo apresentam saldo credor. Item errado. Contas do passivo PL Receitas, natureza credora, o saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. Redutoras do passivo e redutoras do PL possuem natureza devedora. Sesgran Rio, analista 2008. Com o desenvolvimento da escola contábil americana, o conceito de débito e crédito passou a ser considerado simplesmente como convenção contábil. Assim, débito é a forma como se chama o lado esquerdo de uma conta. Item correto. Convenção, lado esquerdo do razonete, lado dos débitos. Lado direito do razonete, lado dos créditos. PUC Auditor Fiscal 2019. É correto afirmar que o plano de contas será elaborado de acordo com o objetivo de cada empresa, as características do seu ramo ou setor de atividade. Item correto. Plano de contas é elaborado de acordo com o objetivo da empresa, características do ramo ou setor de atividade da empresa, porte da empresa. Quanto maior o tamanho da empresa, maior a necessidade de detalhar a contabilidade através do plano de contas. VUNESP Contador 2019. É correto afirmar que, no plano de contas de uma entidade, contas devedoras são as contas de receita e contas credoras são as contas de despesa. Item errado. Contas do ativo e despesas. Natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, patrimônio líquido e receitas. Natureza credora. O saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. CESP, Auditor do Estado 2018. As contas de receitas e despesas são contas de resultado, também denominadas de contas temporárias, pois seus saldos são encerrados para a apuração do resultado da entidade. Item correto. Contas de receitas e despesas são contas de resultado. Essas contas de resultado são encerradas ao final do exercício no momento da apuração do resultado do exercício, contas temporárias. VUNESP Contador 2019. É correto afirmar que, no plano de contas de uma entidade, o ativo tem seu valor aumentado por lançamento a crédito e o passivo tem uma diminuição de valor com o lançamento a débito. Item errado. Entrada no ativo, bens e direitos, debitar. Saída no ativo, bens e direitos, creditar. Entrada no passivo, obrigações, creditar. Saída no passivo, obrigações, debitar. Sesgran Rio, analista 2014. De acordo com os elementos técnico-conceituais do método das partidas dobradas, na contabilidade brasileira, os débitos são realizados somente nas contas patrimoniais e de resultado. Item correto. Débitos são realizados nas contas credoras para diminuir o seu saldo, devedoras para aumentar o seu saldo,
patrimoniais do ativo, do passivo e do PL, de resultado, receitas e despesas. NCUFPR Contabilidade 2019. A respeito das origens e aplicações de recursos representados em um balanço patrimonial, é correto afirmar que os recursos oriundos de fontes próprias de uma entidade são representados pelo valor do patrimônio líquido. Item correto. Recursos oriundos de fontes próprias é igual recursos próprios é igual a patrimônio líquido. Representa a origem de recursos. FCC, Analista Judiciário 2012. Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que as contas representativas de despesas têm sempre saldo credor. Item errado. As contas representativas de despesas têm sempre saldo devedor. Despesas, apropriação, reconhecimento. Debitar, saldo devedor. Receitas, apropriação, reconhecimento. Creditar, saldo credor. CESP, Auditor do Estado, 2018. As contas de receitas e despesas, denominadas contas patrimoniais, são encerradas no final do período para a apuração do resultado. Item errado. Contas de receitas e despesas são contas de resultado. Contas de receitas e despesas são contas de resultado. Essas contas de resultado são encerradas ao final do exercício no momento da apuração do resultado do exercício. Contas temporárias. PUC, Auditor Fiscal 2019. É correto afirmar que, sem dúvida, quanto maior o tamanho da empresa, maior a necessidade de detalhar a contabilidade através do plano de contas. Item correto. Quanto maior o tamanho da empresa, maior a necessidade de detalhar a contabilidade através do plano de contas. Plano de contas é elaborado de acordo com o objetivo da empresa, características do ramo ou setor de atividade da empresa, porte da empresa. CESP, Auditor do Estado 2018. Sabendo que a contabilidade registra apenas os eventos contábeis que impactam economicamente a equação básica contábil, ativo igual passivo mais patrimônio líquido, é correto afirmar que é um evento que afeta a equação contábil, aquisição de materiais à vista. Item correto. Fatos contábeis igual modificam o patrimônio. Por exemplo, a aquisição de materiais à vista provoca uma alteração qualitativa. Instituto AOCP Perito 2019. Em relação à natureza contábil das contas, analise a assertiva. As contas do passivo e patrimônio líquido aumentam a crédito e, consequentemente, diminuem a débito. Item correto. Contas do passivo, patrimônio líquido e receitas. Natureza credora. O saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. Contas do ativo e despesas. Natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. ESAF, Analista 2010. É correto afirmar que ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Item correto. Estrutura conceitual para relatório financeiro CPC 00R1. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados
e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. ESAF, CGU, analista 2008. A ciência contábil estabeleceu diversas teorias doutrinárias sobre as formas de classificar os componentes do sistema contábil, que são denominadas teorias das contas. Sobre o assunto, é correto afirmar que a teoria materialística divide as contas em integrais e de resultado. Item errado. Teoria materialista classifica todos os títulos contábeis como sendo contas integrais e contas diferenciais. CESP Técnico Judiciário 2017. O fato que envolve simultaneamente um fato qualitativo e um fato quantitativo altera positivamente o patrimônio líquido é denominado fato permutativo. Item errado. É um fato misto ou composto. Fato misto ou composto envolve simultaneamente um fato qualitativo, permutativo, e um fato quantitativo. Alterando positivamente o patrimônio líquido, é denominado de fato misto, composto, aumentativo. NC-UFPR Contabilidade 2019. A respeito das origens e aplicações de recursos representados em um balanço patrimonial, é correto afirmar que o ativo contém todas as contas de origens dos recursos de uma entidade. Item errado. O ativo representa a aplicação de recursos e não representa a origem de recursos. O balanço patrimonial: ativo, bens e direitos. Passivo, capital de terceiros. Patrimônio líquido, capital próprio. Sesgran Hill analisa contabilidade. Os débitos realizados numa conta implicam o aumento de seu saldo quando a conta exclusivamente representar bens, direitos e despesas. Item correto. Os débitos realizados numa conta implicam o aumento de seu saldo quando a conta for devedora. Contas do ativo e despesas. Natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, PL e receitas. Natureza credora. O saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. IADES Técnico Contabilidade 2014. Com relação às contas retificadoras, também chamadas de contas redutoras, é correto afirmar que as contas redutoras do ativo têm saldo de natureza credora, portanto, são apresentadas no lado direito do balanço. Item errado. Contas do ativo e despesas, natureza devedora, o saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Redutoras do ativo possuem natureza credora, são classificadas no lado esquerdo do balanço, juntamente com as demais contas do ativo. Instituto AOCP 2019. Em relação ao conceito de patrimônio líquido, é correto afirmar que o patrimônio líquido ou situação líquida é a diferença matemática entre ativos, bens e direitos, e passivos, obrigações. Item correto. Equação patrimonial. Ativo é igual ao passivo exigível mais patrimônio líquido. Logo, patrimônio líquido é igual a ativo, bens mais direitos, menos passivo exigível, obrigações. Ativo é igual bens mais direitos. Passivos é igual obrigações. CESP, Auditor do Estado, 2018. Na equação patrimonial ativo igual passivo mais patrimônio líquido, o patrimônio líquido está diretamente relacionado ao ativo.
Item correto. Fórmula da equação patrimonial. Ativo igual passivo mais patrimônio líquido. De acordo com a equação do patrimônio A igual P mais PL, quanto maior for o passivo e ou o patrimônio líquido maior será o valor do ativo. Assim, o ativo é diretamente relacionado com o passivo e o patrimônio líquido. NC Contabilidade 2019. O patrimônio líquido é resultante de uma equação que envolve bens, direitos e obrigações de uma entidade. É correto afirmar que representa a equação do patrimônio líquido PL igual B mais D menos O. Item correto. Equação patrimonial. Ativo é igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Logo, PL é igual B mais D menos O. Patrimônio líquido é igual ativo, bens mais direitos, menos passivo, obrigações. Exaf, analista 2008. A ciência contábil estabeleceu diversas teorias doutrinárias sobre as formas de classificar os componentes do sistema contábil, que são denominadas teorias das contas. Sobre o assunto, é correto afirmar que, segundo a teoria personalística, são exemplos de contas do proprietário as contas de receitas e de despesas. Item correto. Teoria personalística. Os proprietários são os responsáveis pelas contas do patrimônio líquido, pelas receitas e despesas da entidade. CESP, analista contabilidade 2016. As contas retificadoras acompanham as respectivas contas principais no balanço patrimonial, sendo lançadas sempre com sinal oposto ao do lançamento das contas que retificam. Item correto. Contas redutoras ou retificadoras possuem natureza contrária às contas que acompanham. As contas redutoras, que também podem ser conhecidas por contas retificadoras, ainda que pertençam a um grupo patrimonial, seja ativo ou passivo, possuem saldo oposto em relação às outras contas desse grupo. Instituto AOCP 2019. Em relação ao conceito de patrimônio líquido, é correto afirmar que as fontes do patrimônio líquido de uma entidade são os investimentos dos sócios ou acionistas e os lucros provenientes da própria atividade empresarial. Item correto. Fontes do patrimônio líquido. Investimentos dos sócios, reconhecidos, contabilizados na conta capital social. Investimentos dos acionistas, lucros provenientes da própria atividade empresarial, compõem o patrimônio líquido após o encerramento do exercício. Exaf, analista 2010. É correto afirmar que passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos para a entidade. Item correto. Estrutura conceitual para relatório financeiro CPC 00R1. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. FCC, Analista Judiciário 2012. Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que as contas do ativo são estornadas por meio de um lançamento a débito da conta. Item errado.
Contas do ativo são estornadas por meio de um lançamento a crédito da conta. Conta de estorno igual conta retificadora. Entrada no ativo, bens e direitos debitar. Saída no ativo, bens e direitos creditar. Contas redutoras, retificadora, o raciocínio é inverso. Redutoras do ativo possuem natureza credora. CESP Auditoria 2015. Acerca da equação fundamental do patrimônio e das suas situações líquidas, julgue o item que se segue. A situação líquida nula ocorre caso o passivo seja igual ao patrimônio líquido. Item errado. Situação líquida nula, situação líquida igual a zero. A situação líquida nula significa que total de bens e direitos igual total das obrigações. Logo, temos que total do ativo é igual ao total do passivo. Ativo igual passivo. Ativo menos passivo igual a zero. Situação líquida igual zero ou nula. ESAF, Analista 2008. A ciência contábil estabeleceu diversas teorias doutrinárias sobre as formas de classificar os componentes do sistema contábil, que são denominadas teorias das contas. Sobre o assunto, é correto afirmar que, na teoria personalística, as contas dos agentes consignatários são as contas que representam os bens no ativo. Item correto. Teoria personalística. As contas dos agentes consignatários representam as pessoas a quem os proprietários confiam a guarda dos bens da empresa no ativo. FEPESE, Contador 2010. De acordo com a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, passivo é uma obrigação futura da entidade que tem valor ou prazo incerto. Tem errado. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Observação: texto atual do CPC 00. Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Instituto OCP 2019. Em relação ao conceito de patrimônio líquido, é correto afirmar que o patrimônio líquido pode se apresentar nulo quando os ativos forem exatamente iguais aos passivos. Item correto. Ativo é igual ao passivo exigível. Total de bens e direitos é igual ao total das obrigações. Saldo líquido igual a zero. Situação nula ou neutra ou compensada, que é igual à inexistência de recursos próprios. Conclusão: o patrimônio líquido pode se apresentar nulo quando os ativos forem exatamente iguais aos passivos. CESP Técnico em Contabilidade 2014. Com relação às contas contábeis e ao processo de escrituração, julgue o próximo item. O rol de contas é um dos elementos do plano de contas, um conjunto de normas destinadas a amparar os registros contábeis de uma instituição. Item correto. Elenco de contas é igual ao rol de contas. É a relação de contas, intitulação e respectivos códigos utilizados pela entidade. O termo norma é usado no sentido de que a entidade deve seguir esse rol de contas, normatização. O rol de contas ampara os registros contábeis da entidade. CESP Técnico em Contabilidade 2014. Com relação às contas contábeis e ao processo de escrituração, julgue o próximo item. Define-se conta como um instrumento de registro contábil
que pode receber valores de realização passada, presente ou futura. Item correto. Segundo Antônio Lopes de Sá, a conta é um instrumento de registro que tem por finalidade reunir fatos contábeis da mesma natureza, sendo aberta para encerrar os valores de realização passada, presente ou futura, recebendo um título que a identifica. CESP, Auditor do Estado, 2018. Um registro de débito na contabilidade de uma empresa tem o efeito de aumentar os ativos e reduzir os passivos. Item correto. Ativos aumentam quando debitados. Passivos reduzem quando debitados. Entrada no ativo, bens e direitos, debitar. Saída no ativo, bens e direitos, creditar. Entrada no passivo, obrigações, creditar. Saída no passivo, obrigações, debitar. Despesas, apropriação, reconhecimento, debitar. Receitas, apropriação, reconhecimento, creditar. IADES Técnico em Contabilidade 2014. Acerca do conceito, da estrutura e da finalidade de um plano de contas, é correto afirmar que sua estrutura permite obter as informações necessárias para a elaboração das demonstrações financeiras. Item correto: plano de contas é um elemento fundamental para a elaboração das demonstrações financeiras. Elenca todas as contas que irão compor essas demonstrações. É um conjunto de contas, diretrizes e normas que disciplina as tarefas do setor de contabilidade. Relaciona todas as contas a serem utilizadas no registro das variações patrimoniais. Quadrix, Contador 2019. Se determinada conta agrupa os valores de um conjunto de outras contas que recebem lançamentos contábeis, ela deve ser chamada de conta analítica. Item errado. A questão traz o conceito de conta sintética. Conta sintética, conta que agrupa os valores de um conjunto de outras contas. Contas sintéticas são aquelas cujo saldo é calculado através da soma de duas ou mais contas analíticas. Por exemplo, bancos, conta movimento, igual conta sintética. Banco A, igual conta analítica. Banco B, igual conta analítica. Instituto AOCP Perito 2019. Em relação à natureza contábil das contas, analise a assertiva. As contas de receitas e despesas têm natureza devedora e, consequentemente, diminuem a crédito. Item errado. Despesas, apropriação e reconhecimento. Debitar, natureza devedora. Receitas, apropriação, reconhecimento. Creditar, natureza credora. Contas do ativo e despesas, natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, patrimônio líquido e receitas, natureza credora. O saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. FEPESE, Contador 2010. Sendo ativo A, passivo P e patrimônio líquido PL, é correto afirmar que expressa a equação patrimonial P igual a menos PL. Item correto. Equação patrimonial. Ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. A partir da equação patrimonial, podemos ter inúmeras variações e uma delas é P igual a menos PL, demonstrando ativo é igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Ao trocar o PL de lado, inverte-se o sinal.
Ativo menos patrimônio líquido é igual passivo exigível. Logo, passivo exigível é igual ativo menos patrimônio líquido. ESAF, analista 2010, é correto afirmar que muitos ativos estão ligados a direitos legais, inclusive a direito de propriedade. Ao determinar a existência de um ativo, entretanto, o direito de propriedade não é essencial. Item correto: direito de propriedade nem sempre é necessário. Por exemplo, arrendamento mercantil financeiro. A entidade não é a proprietária do bem arrendado, porém, o contrato da operação permite à entidade usufruir os benefícios econômicos gerados pelo bem. Conclusão: esse bem arrendado deve ser considerado um ativo da empresa. CESP Especialista Telebrás 2015. A respeito das reservas que compõem o patrimônio líquido e do método das partidas dobradas, julgue o item a seguir. O método das partidas dobradas também é conhecido como método veneziano. Item correto. O método das partidas dobradas também é conhecido como método veneziano. Em contabilidade, o método das partidas dobradas, ou método veneziano, descrito pela primeira vez por Luca Pacioli no seu livro Summa de Aritmética, em 1494, é o sistema padrão usado em empresas e outras organizações para registrar transações financeiras. PUC Auditor Fiscal 2019. É correto afirmar que o plano de contas é estruturado de forma ordenada e leva em consideração algumas características fundamentais, tais como tamanho da empresa, ramo de atividade, sistema contábil, equipamentos contábeis, interesses dos usuários e etc. Item correto. Plano de contas leva em consideração as peculiaridades de cada empresa, como seu porte e ramo de atuação, interesses dos usuários. O objetivo central da contabilidade é fornecer informações úteis aos diversos usuários das informações contábeis. VUNESP, Controlador Interno 2019. Quando a representação gráfica a seguir é a situação patrimonial da empresa, pode-se considerar que ativo, patrimônio líquido, passivo. O passivo da empresa está a descoberto. Item correto. A representação gráfica representa uma situação líquida deficitária ou negativa ou passivo a descoberto, pois o passivo é maior que o ativo. Ativo menor que passivo exigível. Total de bens e direitos é menor que o total das obrigações. Saldo líquido menor que zero. Situação líquida deficitária ou negativa, ou passivo a descoberto. CESP, Auditor do Estado, 2018. As contas de despesas são de natureza credora e as contas de receita são de natureza devedora. Item errado. Contas de despesas são de natureza devedora. Contas do ativo e despesas, natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, PL e receitas, natureza credora. O saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. Contas redutoras, o raciocínio é inverso. Redutoras do ativo possuem natureza credora. Redutoras do passivo e redutoras do PL possuem natureza devedora. ESAF, analista 2010. É correto afirmar que muitos ativos têm uma substância física. Entretanto, substância física não é essencial à existência de um ativo.
Item correto. Pronunciamento conceitual básico R1 4.11. Muitos ativos, por exemplo, máquinas e equipamentos industriais, têm uma substância física. Entretanto, substância física não é essencial à existência de um ativo. Dessa forma, as patentes e direitos autorais, por exemplo, são ativos, desde que deles sejam esperados benefícios econômicos futuros para a entidade e que eles sejam por ela controlados. CESP Contador 2009. No que diz respeito à natureza de cada conta e dos mecanismos de débito e crédito nela utilizados, julgue o item abaixo. As contas de natureza devedora, como o passivo e a receita, têm seus saldos aumentados por meio de débitos e diminuídos por meio de créditos. Item errado. Passivo e receita é igual natureza credora. Contas do ativo e despesas. Natureza devedora, o saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, patrimônio líquido e receitas. Natureza credora, o saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. FJG, Técnico de Controle Externo 2004. A soma das contas do ativo representa o patrimônio denominado bruto. Item correto. A soma das contas do ativo representa o patrimônio bruto. Sinônimos para os componentes patrimoniais: patrimônio líquido, situação líquida, capital próprio, recursos próprios, passivo não exigível, riqueza própria líquida. Ativo, patrimônio bruto, capital aplicado, aplicações dos recursos, capital investido, investimentos. Passivo, recursos de terceiros, capital alheio, capital de terceiros, passivo exigível. FEPESE Contador 2010. Sobre a definição do que é um ativo, é correto afirmar: o ativo deve ser considerado quanto à sua controlabilidade por parte da entidade. Precisa estar incluído no ativo algum direito específico a benefícios e ou potencialidade de serviços futuros. Item correto. Ativo gera benefício econômico futuro. É controlado pela entidade e é resultante de um evento ocorrido no passado. Observação: texto atual do CPC 00. Ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado de eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. CESP Analista Contabilidade 2016. Elenco de contas e plano de contas são termos sinônimos e constituem a relação de todas as contas utilizadas pela entidade no registro contábil das suas operações. Item errado: elenco de contas não é sinônimo de plano de contas. Elenco de contas é parte integrante do plano de contas. Elenco de contas é uma relação das contas utilizadas por uma empresa em sua escrituração contábil. Diferente do plano de contas, o elenco de contas não indica a função e o funcionamento das contas. Trata-se de uma listagem das contas a serem adotadas nos registros contábeis. CESP, Auditor do Estado 2018. Se ao final de determinado ano o ativo de uma empresa era de R$60 mil e o passivo de R$200 mil, então o valor de seu patrimônio líquido era negativo em R$140 mil. Item correto. Aplicando a fórmula da equação patrimonial, A é igual a P mais PL, onde ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, ativo 60 mil é igual a passivo 200 mil mais patrimônio líquido.
Patrimônio líquido é igual 60 mil menos 200 mil. Patrimônio líquido é igual menos 140 mil. Situação líquida negativa. IADES Técnico e Contabilidade, 2014. Com relação às contas retificadoras, também chamadas de contas redutoras, é correto afirmar que essas contas têm saldo de natureza contrária ao grupo em que são apresentadas. Item correto. Contas do ativo e despesas. Natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, PL e receitas. Natureza credora. O saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. Contas redutoras, retificadoras. O raciocínio é inverso, contrário. Redutoras do ativo possuem natureza credora. Redutoras do passivo e redutoras do PL possuem natureza devedora. Sesgran-Rio, Técnico e Contabilidade. De acordo com a teoria patrimonialista adotada pela contabilidade brasileira, são contas de origem devedora ou contas devedoras as seguintes contas: do ativo, de receitas retificadoras do ativo. Item errado. Contas do ativo e despesas, natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, PL e receitas, natureza credora. O saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. Contas redutoras, o raciocínio é inverso. Redutoras do ativo possuem natureza credora. Redutoras do passivo e redutoras do PL possuem natureza devedora. FGV, Analista Econômico 2018. Ao analisar diversos balanços patrimoniais de empresas, um analista percebe que tanto o lado esquerdo como o lado direito desse tipo de relatório contábil sempre apresentam o mesmo total em unidades monetárias. Uma maneira de entender essa constatação é que tanto as aplicações como as origens de recursos da empresa são sempre retratadas, respectivamente, como ativo e passivo mais patrimônio líquido. Item correto. O total do ativo, aplicações dos recursos, é igual ao total do passivo, mais PL, origem dos recursos. CESP Auditoria 2015. Acerca da equação fundamental do patrimônio e das suas situações líquidas, julgue o item que se segue. A situação líquida patrimonial será sempre positiva, caso o patrimônio líquido seja positivo. Item correto. Patrimônio líquido positivo é igual à situação líquida positiva. Ativo maior que passivo exigível, saldo líquido maior que zero, situação superavitária. Ativo igual passivo exigível, saldo líquido igual a zero, situação nula, igual inexistência de recursos próprios. Ativo menor que passivo exigível, saldo líquido menor que zero, situação deficitária igual passivo a descoberto. Instituto AOCP 2019. Em relação ao conceito de patrimônio líquido, é correto afirmar que o patrimônio líquido pode se apresentar positivo quando os ativos da entidade forem inferiores aos passivos, mas pode também se apresentar negativo quando os passivos da entidade forem inferiores aos ativos. Item errado. Quando os ativos da entidade forem inferiores aos passivos, teremos um caso de passivo a descoberto. Ativo, bens e direitos, é menor que passivo exigível, obrigações. Saldo líquido menor que zero, situação líquida deficitária ou negativa ou passivo a descoberto. IADES Técnico em Contabilidade 2014. Acerca dos lançamentos a débito e a crédito nas contas contábeis, é correto afirmar que
As contas do ativo recebem lançamentos a débito ou a crédito, aumentando o saldo pelos lançamentos a débito e diminuindo-o pelos lançamentos a crédito. Item correto. Contas do ativo e despesas, natureza devedora. O saldo aumenta com débitos e diminui com créditos. Contas do passivo, PL receitas, natureza credora. O saldo aumenta com créditos e diminui com débitos. Contas redutoras, o raciocínio é inverso. Redutoras do ativo possuem natureza credora. Redutoras do passivo e redutoras do PL possuem natureza devedora. FEPESE, Auditor Fiscal de Controle Externo 2006. São bens que têm substância concreta e que podem ser tocados, palpados. Dentre eles, alguns podem estar sujeitos à depreciação, outros à exaustão. Pode também ocorrer de outros bens não estarem sujeitos à depreciação. O texto se refere a bens tangíveis. Item correto. Bens tangíveis. Ativos tangíveis são aqueles que têm uma substância concreta e que podem ser tocados, palpados, como, por exemplo, sujeitos à depreciação, edifícios e equipamentos, não sujeitos à depreciação, terrenos e obras de arte, e sujeitos à exaustão, reservas minerais e florestais. CESP, Auditor 2012. Com relação ao ambiente em que são realizados os procedimentos contábeis, julgue o item a seguir. Denomina-se passivo a descoberto a situação em que o total de exigibilidade supera o total de bens e direitos, implicando na inexistência de patrimônio líquido. Item errado. Passivo a descoberto é a situação em que o total de exigibilidades, passivo exigível, supera o total de bens e direitos, ativo, implicando na existência de um patrimônio líquido negativo, ou seja, menor que zero. Ativo, menor que passivo exigível. Saldo líquido, menor que zero, situação deficitária, é igual passivo a descoberto. Quadrix, Contador 2019. De acordo com a teoria personalista, as contas dos agentes consignatários devem representar os bens da empresa. Item correto. Teoria personalista entende que o patrimônio é o objeto a ser administrado. Cada conta representa uma pessoa personalista. Agentes consignatários representam as pessoas a quem os proprietários confiam a guarda dos bens da empresa. Agentes correspondentes representam as pessoas que não pertencem à empresa com as quais os proprietários se relacionam e que resultam nos direitos e obrigações da empresa. Proprietários representam os sócios, na qualidade de titulares do patrimônio líquido, das receitas e das despesas da empresa. UFG Analista 2018. A equação patrimonial demonstra que o total do ativo é exatamente igual ao total do passivo. A situação patrimonial denominada pela expressão passivo a descoberto ocorre quando o passivo exigível da sociedade é maior que o total de seus ativos. Item correto. Quando os ativos da entidade forem inferiores aos passivos, teremos um caso de passivo a descoberto. Ativo é menor que o passivo exigível. Total de bens e direitos é menor que o total das obrigações. Saldo líquido menor que zero. Situação líquida deficitária ou negativa ou passiva ou passivo a descoberto. Instituto OACP Técnico 2019. Em relação ao conceito de patrimônio líquido, é correto afirmar que
todos os componentes do patrimônio, bens, direitos e obrigações, devem ser mensurados para que seja possível apurar o patrimônio líquido por meio da equação bens mais direitos menos obrigações. Item correto. Mensurar é atribuir valor a um elemento patrimonial. Mensuração é condição de reconhecimento de praticamente qualquer item patrimonial. Equação patrimonial. Ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Logo, patrimônio líquido é igual a ativo, bens mais direitos, menos passivo, obrigações. FCC, Analista Judiciário, 2012. Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que as contas representativas de ativos da entidade aumentam por crédito, exceto as contas redutoras que aumentam por débito. Item errado. As contas representativas de ativos da entidade aumentam por débito, exceto as contas redutoras que aumentam por crédito. Entrada no ativo, bens e direitos, debitar. Saída no ativo, bens e direitos, creditar. Contas redutoras, o raciocínio é inverso. Redutoras do ativo possuem natureza credora. Redutoras do passivo e redutoras do patrimônio líquido possuem natureza devedora. FBC, Exame de Suficiência CFC 2013. No balanço patrimonial de uma sociedade empresária, verificou-se que o ativo aumentou R$ 80 mil durante o ano de 2012 e o passivo exigível teve um acréscimo de R$ 70 mil. Diante das informações acima, o patrimônio líquido nesse período aumentou em R$ 10 mil. Item correto. Equação patrimonial. Ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. A é igual a P mais PL. Substituindo os valores informados na questão, temos 80 mil é igual a 70 mil mais PL. PL é igual a 80 mil menos 70 mil. PL é igual a 10 mil. Conclusão: o patrimônio líquido aumentou em R$ 10 mil. CESP Técnico em Contabilidade 2009. O saldo de qualquer conta será a diferença entre a soma dos créditos e a soma dos débitos. Assim, disse que o saldo da conta está zerado quando a soma dos créditos for igual à dos débitos. Item correto. Método das partidas dobradas. A todo débito corresponde um ou mais créditos, sendo que o total de débito é exatamente igual ao total de crédito. Conclusão: para acharmos o saldo de qualquer conta, basta calcularmos a diferença entre os créditos e débitos dessa conta. Se a soma dos débitos é igual à soma dos créditos, o saldo da conta estará zerado, ou seja, todas as entradas foram compensadas por saídas. CESP Auditoria 2015. Acerca da equação fundamental do patrimônio e das suas situações líquidas, julgue o item que se segue. O passivo a descoberto ocorre quando o ativo é igual ao passivo, fazendo com que o patrimônio líquido seja zero. Item errado. Passivo a descoberto ocorre quando o patrimônio líquido é negativo, ou seja, quando a situação líquida é negativa. Ativo maior que passivo exigível, saldo líquido maior que zero, situação superavitária. Ativo é igual ao passivo exigível, saldo líquido é igual a zero, situação nula, neutra, igual inexistência de recursos próprios. Ativo menor que passivo exigível, saldo líquido menor que zero, situação deficitária,
é igual passivo a descoberto. FGV, Analista Contábil 2013. A corrente de pensamento contábil que adota como teoria fundamental a personificação das contas divide o patrimônio em contas de proprietários e contas de agentes consignatários e correspondentes. Item correto. Teoria personalista. Proprietários igual PL, receitas e despesas. Agentes consignatários, pessoa a quem o proprietário confia a guarda dos bens da empresa. Agentes correspondentes, pessoas que não pertencem à entidade, direitos e as obrigações das empresas. Teoria materialista. Contas integrais igual ativo e passivo. Contas diferenciais. PL, receitas e despesas. Patrimonialista, contas patrimoniais, ativo, passivo e PL, contas de resultado, receitas e despesas. CESP Contabilidade 2012. Com relação aos tipos, as funções e a estrutura das contas contábeis, julgue o item a seguir. As contas devem ser classificadas como estáveis ou instáveis, quando avaliadas pelo critério de variação na natureza do seu saldo. Item correto. Se avaliadas pelo critério de variação na natureza do seu saldo, as contas são classificadas em estáveis ou instáveis. Conta é estável credora. Sempre assume saldo credor. Por exemplo, conta capital social. Conta é estável devedora. Sempre assume saldo devedor. Exemplo, conta caixa. Conta é instável. Pode assumir saldo credor ou devedor, dependendo da situação. Por exemplo, conta lucros e prejuízos acumulados. CESP Auditoria 2015. A existência de saldo total de passivo maior que o saldo total de ativo configura que o direito dos sócios é negativo. Item correto. A banca considerou direito dos sócios como sinônimo de patrimônio líquido. Equação patrimonial. Ativo é igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Saldo total de passivo maior que o saldo total de ativo. Ativo menor que passivo exigível. Saldo líquido menor que zero. Situação deficitária é igual passivo a descoberto. Saldo líquido é menor que zero, ou seja, negativo. Observação. Sinônimos de patrimônio líquido, PL. Saldo líquido, situação líquida, direito dos sócios, adotado pela CESP na questão. VUNESP Contador 2019. Para o registro das transações dos eventos econômicos ocorridos numa entidade, a contabilidade se utiliza de um sistema de partidas dobradas, no qual existem contas de natureza devedora, contas débito, e contas de natureza credora, contas crédito. Considerado esse fato, é correto afirmar que, no plano de contas de uma entidade, o ativo diminui de valor com o lançamento a débito e aumenta com o lançamento a crédito. Item errado. Entrada no ativo, bens e direitos, debitar. Saída no ativo, bens e direitos, creditar. Entrada no passivo, obrigações, creditar. Saída no passivo, obrigações, debitar. CESP Contador 2016. Havendo liquidação de empresa em situação líquida nula ou equilibrada, o seu ativo será suficiente apenas para o pagamento das dívidas com terceiros, não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio. Item correto. Equação patrimonial, ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido.
C. Situação líquida nula. A empresa apresenta valor do ativo igual ao valor do passivo exigível. A igual PE. Passivo exigível corresponde a dívidas com terceiros. Logo, C. Situação líquida nula. O ativo da empresa é suficiente apenas para o pagamento das dívidas com terceiros, passivo exigível, não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio, PL. IADES Técnico-Contabilidade 2014. Considerando as diversas partes que compõem o plano de contas, é correto afirmar que a descrição da função e do funcionamento é indicada no Manual de Contas. Item correto. Objetivo do Manual de Contas: apresentar informações detalhadas de cada conta, descrição da função e do funcionamento das contas. Manual de Contas é um guia para o contabilista registrar uniformemente todos os eventos envolvidos na gestão do patrimônio da entidade. Informações do Manual de Contas: código numérico e intitulação, função e funcionamento, natureza e critérios de avaliação de cada conta, exemplos de lançamentos apropriados para o registro de operações não triviais, roteiros para conciliações, informações referentes aos documentos suportes dos registros contábeis. FEPESE Contador 2010. De acordo com a estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, ativo é um bem ou direito de propriedade da entidade que resultará na entrada de caixa. Item errado. CPC 00R1. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. Ativo gera benefício econômico futuro, é controlado pela entidade e é resultante de um evento ocorrido no passado. Observação: texto atual do CPC 00. Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. CESP Contabilidade 2017. O recebimento de uma duplicata com desconto representa um fato misto diminutivo. Item correto. Trata-se de um fato misto diminutivo, por exemplo, recebimento de duplicatas com desconto de 10%. Débito, caixa, R$ 9,00, mais ativo. Débito, descontos condicionais concedidos, R$ 1,00 menos patrimônio líquido. Crédito, duplicatas a receber, R$ 10,00, menos ativo. Conclusão: no recebimento de duplicatas com desconto, há um aumento de caixa, entrada de bens, uma redução de duplicatas a receber, saída de direitos, o reconhecimento de uma despesa, descontos condicionais concedidos. Pulo do gato: ao encontrarmos termos como desconto ou juros, estaremos diante de um fato misto, aumentativo ou diminutivo, conforme o caso. PUC Auditor Fiscal 2019. É correto afirmar que as pessoas que utilizam a contabilidade, sejam elas gerentes, administradores, proprietários, governo e outros, são as maiores interessadas em definir que tipo de informação desejam da contabilidade. Portanto, no momento da formulação do plano de contas, não se poderia desprezar os interesses dos usuários. Item correto. O objetivo central da contabilidade é fornecer informações úteis aos diversos usuários das informações contábeis. As pessoas que utilizam a contabilidade, sejam elas gerentes, administradores, proprietários, governo e outros, são as maiores interessadas em definir que tipo de informação desejam da contabilidade. Conclusão:
No momento da formulação do plano de contas, não se poderia desprezar os interesses dos usuários. CESP Contador 2016. O recebimento de vendas a prazo é considerado um fato contábil permutativo, visto que ele não provoca alterações no patrimônio líquido da entidade e modifica apenas a composição do ativo circulante com o aumento das disponibilidades. Item correto: recebimento de vendas a prazo, lançamentos. Débito, disponível, caixa, bancos, aumento do ativo circulante. Crédito, duplicatas a receber, diminuição ativo circulante. Conclusão: é fato permutativo do ativo, não há alterações no patrimônio líquido da entidade. Há somente modificação qualitativa nos elementos do ativo circulante, alteração na composição do ativo circulante, com o aumento das disponibilidades e a diminuição das duplicatas a receber, ou seja, uma permuta. Sesgran Rio, Técnico Administrativo 2010. Sabendo-se que A é igual a ativo, P igual passivo e PL igual patrimônio líquido, na equação patrimonial, ocorrerá a situação patrimonial nula quando A é igual a P. Item correto: ativo maior que passivo exigível, saldo líquido PL maior que zero, situação superavitária. Ativo igual passivo exigível, saldo líquido PL igual zero, situação nula. Ativo menor que passivo exigível, saldo líquido PL menor que zero, situação deficitária. Equação patrimonial: ativo é igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Situação patrimonial nula ocorrerá quando o PL for igual a zero, PL igual a zero. A igual a P mais PL, PL é igual a A menos P, zero é igual a A menos P, A é igual a P. Situação nula. CESP Contabilidade 2009. O plano de contas completo ou manual de contas é aquele em que são listadas todas as contas a serem utilizadas pela contabilidade, não sendo necessária a agregação de informações acerca da função das contas, tais como funcionamento, contrapartidas e as explicações em geral. Item errado. Objetivo do manual de contas: apresentar informações detalhadas de cada conta. Manual de contas é um guia para o contabilista registrar uniformemente todos os eventos envolvidos na gestão do patrimônio da entidade. Informações do manual de contas: código numérico, intitulação, função, funcionamento, natureza e critérios de avaliação de cada conta, exemplos de lançamentos apropriados para o registro de operações não triviais, roteiros para conciliações, informações referentes aos documentos suportes dos registros contábeis. FCC Ciências Contábeis 2012. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, passivos e o patrimônio líquido. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Item correto. Passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade como resultado de eventos passados. Recurso econômico é um direito que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. FCC Contador 2008. Numa entidade, o valor total de seus ativos
era o quádruplo do valor total de seu patrimônio líquido. Abstraindo-se a existência de passivo não circulante, esse fato implica que o passivo exigível dessa entidade correspondia a 3 vezes o valor do patrimônio líquido. Item correto. Equação patrimonial é igual ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Informações da questão. Patrimônio líquido é igual PL. Ativo é igual 4 vezes PL. Passivo exigível é igual PE. Equação patrimonial. Ativo é igual passivo exigível mais patrimônio líquido. 4PL é igual PE mais PL. PE é igual 4PL menos PL. Passivo exigível é igual 3 patrimônio líquido. Conclusão. Passivo exigível dessa entidade correspondia a 3 vezes o valor do patrimônio líquido. ESAF, Analista Contábil Financeiro 2007. É correto afirmar que, na equação geral do sistema contábil, também são considerados como origem de recursos os aumentos de passivo, os aumentos de patrimônio líquido e as diminuições de ativo. Item correto. Aplicação dos recursos. Aumento de ativo, diminuição de passivo, diminuição de patrimônio líquido. Origem dos recursos. Diminuição de ativo, aumento de passivo, aumento de patrimônio líquido. Aumento de resultado. Receita. Contas de natureza credora, origem de recursos. Reduções de resultado, despesa, contas de natureza devedora, aplicação de recursos. Obrigações, passivo e patrimônio líquido, contas de natureza credora, origem de recursos. Bens e direitos, ativos, contas de natureza devedora, aplicação de recursos. CESP Contador 2016. Um dos objetivos do plano de contas é estabelecer normas de conduta para o registro das operações da entidade, por meio do atendimento às necessidades de informação da administração da empresa, da observação do formato compatível com as normas de contabilidade, da adaptação, tanto quanto possível, às exigências dos agentes externos. Item correto. Plano de contas é um conjunto de contas, diretrizes e normas que disciplina as tarefas do setor de contabilidade. Relaciona todas as contas a serem utilizadas no registro das variações patrimoniais. O objetivo do plano de contas é uniformizar os registros contábeis de uma entidade, estabelecer normas de conduta para o registro das operações da entidade, padronizar e facilitar a classificação dos documentos, estabelecer normas de conduta para o registro das operações da entidade. CESP Contador 2009. No plano de contas estão relacionadas todas as contas julgadas necessárias ao registro dos componentes patrimoniais e dos fenômenos da gestão. Acerca da função e do funcionamento dessas contas, julgue o item a seguir. Os saldos devedores ou credores das contas retificadoras serão apresentados como valores redutores das contas ou grupo de contas que lhes deram origem. Item correto. Contas redutoras retificadoras apresentam saldo de natureza contrária ao grupo em que são apresentadas. Por exemplo, contas redutoras do ativo apresentam saldo credor, ou seja, saldo de natureza contrária ao ativo que possui natureza devedora. Conta do ativo, natureza devedora é igual, apresentam saldo devedor. Entrada no ativo, bens e direitos, debitar. CESP, Agente da Polícia Federal 2014.
Com relação à natureza do patrimônio e aos mecanismos para o seu controle, julgue o item a seguir. O plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas, as quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. Item correto, ITG 2000, escrituração contábil. O detalhamento dos registros contábeis é diretamente proporcional à complexidade das operações da entidade e dos requisitos de informação a ela aplicáveis, e exceto nos casos em que uma autoridade reguladora assim o requeira, não devem necessariamente observar um padrão pré-definido. Conclusão: o plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas, as quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. FCC Analista Contábil 2009. Ao examinar o balanço patrimonial de uma entidade, verifica-se que o total do passivo é superior ao total do ativo. Neste caso, essa demonstração evidencia um ativo com valor negativo. Item errado. Seria um passivo a descoberto. Ativo maior que passivo exigível. Total de bens e direitos é maior que o total das obrigações. Saldo líquido maior que zero. Situação líquida superavitária ou positiva ou ativa. Ativo igual passivo exigível. Total de bens e direitos é igual ao total das obrigações. Saldo líquido igual a zero. Situação nula ou neutra ou compensada é igual à inexistência de recursos próprios. Ativo menor que passivo exigível. Total de bens e direitos é menor que o total das obrigações. Saldo líquido menor que zero. Situação líquida deficitária ou negativa ou passivo a descoberto. VUNESP, Controlador Interno 2018. Em um determinado exercício social, o total do ativo da companhia Delta representou 4/3 do total de seu passivo. O capital total à disposição da referida sociedade no mesmo exercício montou a R$ 1.800.000. Pode-se concluir que o patrimônio líquido da companhia Delta nesse exercício equivaleu em R$ 400.000. Item errado. Dados da questão. Ativo é igual a 4/3 do passivo. O ativo é igual a R$ 1.800.000. Logo, o ativo é igual a 4/3 do passivo. R$ 1.800.000 é igual a 4/3 do passivo. Passivo é igual a R$ 1.800.000 dividido por 4 vezes 3. Passivo é igual a R$ 1.350.000. Ativo é igual ao passivo exigível mais patrimônio líquido. Logo, R$ 1.800.000 é igual a R$ 1.350.000 mais PL. PL é igual a R$ 1.800.000 menos R$ 1.350.000. PL é igual a R$ 450.000. ESAF, Analista Contábil Financeiro 2007. Na equação geral do sistema contábil, também são considerados como aplicação de recursos os aumentos de ativo, os aumentos de despesas e as diminuições de passivo. Item correto. Para aumentar um ativo, deve-se debitar a conta que representa esse ativo. Aumento do ativo igual à aplicação de recursos que gera um débito. Para aumentar uma despesa, deve-se debitar a conta que representa essa despesa. Aumento de despesa igual à aplicação de recursos, por exemplo, reconhecimento de despesas de salários. Aumento de despesa igual à aplicação de recursos que gera um débito. Para diminuir um passivo,
Deve-se debitar a conta representativa desse passivo, diminuição do passivo igual aplicando recursos, por exemplo, pagamento de fornecedores. Conclusão: diminuição de passivo é uma aplicação de recursos que gera um débito. CESP Contabilidade 2018. Em relação aos atos e fatos administrativos, julgue o próximo item. Assinaturas de contratos de compra e venda com fornecedores e compra de mercadorias a prazo são exemplos de fatos administrativos e que, portanto, devem ser contabilizados. Item errado. Ato administrativo. Ato exercido pela administração que não provoca, mas pode vir a provocar alterações qualitativas e ou quantitativas no patrimônio da entidade. A assinatura de um contrato é um exemplo de ato administrativo, pois não afeta neste momento a assinatura o patrimônio da entidade. Fatos contábeis, eventos averiguados pela empresa e que oportunam variações patrimoniais, podendo decompor ou não a sua situação líquida patrimonial. Compra de mercadorias a prazo é um exemplo de fato administrativo contábil. CESP Contador 2009. Os elementos de mesma natureza e os saldos de valor reduzido, quando agrupados e desde que indicada sua natureza, não devem ultrapassar no total 1/10 do valor do grupo. Item correto. Lei número 6.404 de 76, Lei das Sociedades por Ações. Artigo 176, parágrafo 2º. Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas. Os pequenos saldos poderão ser agregados, desde que indicada sua natureza e não ultrapassem 0,1/10 do valor do respectivo grupo de contas. Mas é vedada a utilização de designações genéricas, como diversas contas ou contas correntes. A lei possibilita a agregação de contas semelhantes para fins de apresentação nas demonstrações contábeis, desde que não ultrapassem 10% do valor do grupo de contas. FCC Alesp 2011. Para a determinação de um ativo, é necessário avaliar a capacidade que este bem ou direito tem na geração de benefícios econômicos futuros. Desta forma, não se deve considerar para a determinação de um ativo se ele tem substância física e pode ser negociado. Item correto. Pronunciamento conceitual básico R1, 4.11. Muitos ativos, por exemplo, máquinas e equipamentos industriais, têm uma substância física. Entretanto, substância física não é essencial à existência de um ativo. Dessa forma, as patentes e direitos autorais, por exemplo, são ativos desde que deles sejam esperados benefícios econômicos futuros para a entidade e que eles sejam por ela controlados. Ativos intangíveis, por exemplo, não possuem substância física. Apesar do CPC 00 estar em sua revisão 2, a disposição acima descrita é válida em sua essência. FCC Ciências Contábeis 2012. Os benefícios econômicos futuros incorporados a um ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de bens ou na prestação de serviços a serem vendidos pela entidade. Item correto. Pronunciamento conceitual básico R1, 4.10. Os benefícios econômicos futuros de um ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Por exemplo, um ativo pode ser, letra A, usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de mercadorias e serviços
a serem vendidos pela entidade. Letra B, trocado por outros ativos. C, usado para liquidar um passivo. Ou D, distribuído aos proprietários da entidade. Apesar do CPC 00 estar em sua revisão 2, a disposição acima descrita é válida em sua essência. CESP Técnico Judiciário 2017. Ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um técnico em contabilidade constatou que o valor total do passivo correspondia ao dobro do valor do patrimônio líquido. Nessa situação hipotética, o total do passivo da empresa é igual a 1/3 do total do ativo. Item errado. O total do ativo da empresa equivale a 3 vezes o total do patrimônio líquido. Para facilitar, atribua valores fáceis de calcular. Suposição: patrimônio líquido é igual a 100. Informações da questão: passivo corresponde ao dobro do patrimônio líquido. Logo, passivo é igual a PL vezes 2, que é igual a 100 vezes 2, que é igual passivo igual 200. Fórmula da equação patrimonial. Ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Ativo igual P mais PL. Ativo é igual 200 mais 100. Ativo é igual 300. Pode-se afirmar que o ativo da empresa equivale a 3 vezes o total do patrimônio líquido. Fundatec Contador 2019. O plano de contas, peça técnica contábil composta por um conjunto de normas e contas que se destinam a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração dos fatos contábeis do patrimônio, tem como elementos básicos o elenco, a função e o funcionamento das contas. Em relação a esse instrumento indispensável da contabilidade, analise as assertivas a seguir. As contas que compõem o plano se dividem fundamentalmente em patrimoniais, que refletem a posição estática do patrimônio, e de resultado, que exprimem a dinâmica patrimonial. Item correto. Teoria patrimonialista. Contas patrimoniais. Ativo, passivo e patrimônio líquido. Contas de resultado igual receitas e despesas. Contas que representam a situação estática igual bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. Contas que representam a situação dinâmica é igual receitas e despesas. IADES, Contador, Metro 2014. Considere uma estrutura patrimonial em que o passivo exigível corresponde a 50% do ativo, conforme quadro a seguir. Ativo 100, total 100. Passivo PE igual 50, PL igual 50, total 100. Se o ativo total diminuir 10% e o patrimônio líquido não alterar o seu valor, o passivo exigível aumenta 10%. Item errado. O passivo exigível diminuiu 20%, dados fornecidos pela questão. Ativo igual a 100, passivo exigível igual a 50, patrimônio líquido igual a 50. A questão quer que reduza o ativo em 10% e não altere o patrimônio líquido. 10% do ativo é 10. O ativo reduzido em 10% é igual a 100 menos 10 igual 90. Se ativo agora é 90 e patrimônio líquido continua 50, questão disse para não alterar. Passivo exigível será equação patrimonial. Ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. A é igual PE mais PL. 90 é igual PE mais 50. PE é igual 90 menos 50. PE é igual a 40. Antes, o passivo exigível era 50.
Agora o passivo exigível é 40. Logo diminuiu. Mas quanto? 50 era 100%, 40 é x. Utilizando a regra de 3, 50x é igual a 40 vezes 100. X é igual a 4.000 dividido por 50. X é igual a 80%. Conclusão: 40 representa 80% de 50. Logo, o passivo exigível diminuiu em 20%. CESP Contabilidade 2018. Em relação aos atos e fatos administrativos, julgue o próximo item. Representam algumas das possibilidades de fatos administrativos que devem ser contabilizados. Fatos modificativos diminutivos, fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem aumento no patrimônio, fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem diminuição no patrimônio e fatos permutativos entre elementos passivos. Item correto. Fatos administrativos devem ser contabilizados. Fatos modificativos diminutivos. Fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem aumento no patrimônio. Fatos permutativos entre elementos ativos e passivos que provoquem diminuição no patrimônio. Fatos permutativos entre elementos passivos. Tipos de fatos contábeis. Permutativos são fatos que não alteram o patrimônio líquido. Modificativos são os fatos que alteram o patrimônio líquido. Misto ou composto são os fatos que envolvem simultaneamente um fato permutativo e um fato modificativo. FGV, Oficial de Chancelaria 2016. Um dos objetivos da contabilidade é o controle patrimonial, que se dá a partir do registro adequado dos fatos que alteram os seus elementos. No controle do patrimônio, a riqueza líquida de uma entidade ao final de um período pode ser obtida pelo confronto de bens, direitos e obrigações. Item correto. Riqueza líquida é igual ao sinônimo de patrimônio líquido. Equação patrimonial é igual ao total do ativo é igual ao total do passivo. Equação patrimonial, ativo igual passivo exigível mais patrimônio líquido. Ativo, bens mais direitos, elementos positivos do patrimônio. Passivo, obrigações, elementos negativos do patrimônio. Patrimônio líquido é igual à diferença entre os elementos positivos do patrimônio e os elementos negativos do patrimônio. Patrimônio líquido é igual a elementos positivos do patrimônio menos elementos negativos do patrimônio. Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Patrimônio líquido é igual a bens mais direitos menos obrigações. Conclusão: a riqueza líquida de uma entidade ao final de um período pode ser obtida pelo confronto de bens, direitos e obrigações. CESP, Analista Judiciário 2010. Muitas são as condições em que a equação patrimonial de uma entidade pode apresentar-se, mas em nenhuma hipótese a situação líquida pode ser maior do que o ativo total. Item correto. Ativo maior que passivo exigível. Total de bens e direitos é maior que o total das obrigações. Saldo líquido maior que zero. Situação líquida superavitária ou positiva ou ativa. Ativo igual ao passivo exigível. Total de bens e direitos é igual ao total das obrigações. Saldo líquido igual a zero. Situação nula ou neutra ou compensada é igual a inexistência de recursos próprios. Ativo menor que passivo exigível. Total de bens e direitos é menor que o total das obrigações. Saldo líquido menor que zero. Situação líquida deficitária ou negativa ou passivo a descoberto. Conclusões:
O valor registrado no patrimônio líquido, situação líquida de uma companhia, nunca será superior ao valor total de seus ativos. Tanto o passivo como o ativo podem ser maior ou igual a zero, mas jamais poderão ser negativos. O patrimônio líquido pode ser positivo, negativo ou nulo. ESAF, analista 2010. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os resultados. Item errado, estrutura conceitual para relatório financeiro CPC 00. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. IADES, Técnico em Contabilidade 2014. Com relação às contas retificadoras, também chamadas de contas redutoras, é correto afirmar que as contas retificadoras aumentam o saldo do grupo em que são apresentadas. Item errado. Contas retificadoras ou redutoras reduzem o saldo do grupo em que são apresentadas. ESAF, Analista Técnico Administrativo 2013. A teoria materialista das contas é aquela que classifica todos os títulos contábeis como sendo contas integrais e contas diferenciais. Item correto. Teoria materialista classifica todos os títulos contábeis como sendo contas integrais e contas diferenciais. FCC, Analista Judiciário 2012. Em relação à escrituração contábil, é correto afirmar que as contas classificadas no passivo diminuem por crédito. Item errado. Contas classificadas no passivo diminuem por débito. Entrada no passivo, obrigações, creditar. Saída no passivo, obrigações, debitar. NC ou FPR Contabilidade 2019. A respeito das origens e aplicações de recursos representados em um balanço patrimonial, é correto afirmar que o passivo contém todas as contas de aplicações dos recursos de uma entidade. Item errado. O passivo representa a origem de recursos, não representa a aplicação de recursos. VUNESP, Contador 2019. É correto afirmar que, no plano de contas de uma entidade, contas devedoras sempre controlam as obrigações a pagar e as contas credoras sempre controlam os direitos a receber. Item errado. Contas credoras patrimoniais do passivo controlam as obrigações. Contas devedoras patrimoniais do ativo controlam os direitos a receber. FGV, Contador 2013. A teoria da contabilidade, que divide as contas em patrimoniais e de resultado, é denominada reditualista. Item errado. A teoria da contabilidade, que divide as contas em patrimoniais e de resultado, é denominada patrimonialista. Teoria patrimonialista, contas patrimoniais é igual ativo, passivo e PL, contas de resultado igual receitas e despesas. VUNESP, Auditor Tributário Municipal 2015. As contas patrimoniais são encerradas no final do exercício. Item errado. Contas de resultado, receitas e despesas são encerradas no final do exercício a fim de apurar o resultado do exercício. Contas patrimoniais
Ativo, passivo e patrimônio líquido, em regra, não são encerradas ao final do exercício. E aí, gostou das questões? Qual tema você quer ver na próxima aula? Deixe seu comentário e um like. Um abraço! Até a próxima!